Hi guys! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio com uma pessoa super especial. Bem-vindo a Comunicar-se, o podcast que vai falar de autoconhecimento, espiritualidade e comunicação. Hoje eu trouxe uma convidada super especial, que é a Fran, e eu queria que você se apresentasse, Fran, falasse um pouquinho de você e o porquê que eu te chamei para vir para cá falar sobre a conexão entre a espiritualidade nessa área tão importante da nossa vida e a comunicação. Ai, oi, gente, tudo bem? Que emocionante estar aqui participando de um podcast. Primeira vez que eu tô fazendo isso, tô bem animada. Então, meu nome é Francine Soares, eu tenho 26 anos, moro aqui em Florianópolis, no Brasil, né? Conheci a Grace porque eu fiz tratamento de fono com ela, fui cliente, nos tornamos amigas. A gente vai falar sobre conexão de comunicação com a espiritualidade, justamente pelo fato de que eu já estou nesse caminho de espiritualidade, de me conectar com a espiritualidade já tem um tempo. Eu sou desenhista de mentores e também fluxoterapeuta. Já venho estando imersa dentro desse mundo, né? Dessa visão de mundo por um tempinho aí. Muito legal, por isso que eu convidei a Fran, gente, deu para entender. E aí, quando eu vi você fazendo desenhos de mentores, eu fiquei assim, como é possível? Como essa pessoa tem esse skill, essa habilidade? E foi muito lindo, é muito lindo, porque eu perguntei, né? Eu fiz várias perguntas lá no seu Instagram. Qual que é o seu Instagram, Sim. Fran? Passa pro pessoal. O meu Instagram é Francine Soares J. Francine Soares J. Se vocês quiserem ver, tem lá. Começou a bater essa curiosidade de eu entender um pouco mais, porque eu também tô dentro dessa coisa da espiritualidade há muitos anos. Várias pessoas da minha família, várias mulheres da minha família têm a espiritualidade muito forte. Eu já tive uma espiritualidade que era muito mais conectada com uma religião. E hoje, depois que eu vim para a Austrália, a minha mente se abriu muito. E eu comecei a ver que, na verdade, a espiritualidade ou as religiões, elas nada mais são do que uma tentativa de ajuda, de amor e empatia ao próximo. Sim. Então, são pessoas boas que estão tentando fazer movimentos e ações para ajudar e iluminar a vida das outras pessoas, para dar amor, porque a nossa vida já tem vários empecilhos, várias barreiras e vários desafios. E eu amei perceber que mesmo eu tendo ido em 6, 7 diferentes igrejas, né, igrejas, religiões, eu comecei a perceber que, na verdade, a parte espiritual não precisava da igreja física. E aí eu comecei a ver que a espiritualidade, ela fala sobre o espírito, ela não fala sobre a religião. Independe de qualquer religião. E é muito bonito quando as pessoas conseguem se abrir para entender que a espiritualidade somos nós, né? Que Deus, ele veio, Jesus, ele mandou Jesus, Jesus falou isso de diversas formas na Bíblia. Tem várias passagens que Jesus fala que nós somos o poder, que nós temos o poder, que nós somos filhos do Criador e também somos criadores. Tirei uma parte aqui de um livro que é do meu autor favorito, que é da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg, eu sempre falo dele. O livro, inclusive, não está publicado no Brasil nem em inglês, o livro é francês, então pensa, teve que usar o translation aqui, não teve jeito. Então ele fala sobre as práticas espirituais, porque ele criou a comunicação não violenta. Então, como introdução para vocês entenderem que a comunicação ela tá em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas como a minha tia que se comunicam com visões e que ela consegue escrever as visões que ela tem e que depois as visões acontecem, as visões trazem algo para ela. Então é muito importante, exatamente como você se comunica com uma energia superior e consegue desenhar um novo ser. Sim. Sem nunca ter visto. Isso é comunicação. Exato. A gente recebe a frequência, né? E traduz a frequência em forma de imagem, de palavras. Através da nossa intuição, a gente consegue captar essas coisas que estão à nossa volta e faz essa tradução. E a primeira frase que eu queria que a gente refletisse sobre era: a boca fala do que o coração tá cheio.
Eu amo essa frase, já falei essa frase em diversas lives lá no Instagram, para a gente conseguir entender a conexão entre estar bem, ser grato por você ser esse ser que você é, vai fazer você falar bem, vai fazer você falar com alegria, com confiança, que é o que tantas pessoas procuram. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer sobre o nosso coração é que traz a nossa fala. Não é só nossos pensamentos, não é só o raciocínio, não é só a mente. Muitas vezes é o nosso coração. Então, acontece toda uma desarmonia nos relacionamentos, porque muitas vezes a gente quer guardar e fingir que o nosso coração não existe, fingir que os nossos sentimentos não estão ali, que as emoções, deixa ali, fica aí quieto, fica quieto. Tanto que você fala, fica quieto pro seu coração, e acaba só falando o que vem na mente, no pensamento. Sim, a gente externaliza essa desarmonia justamente porque a pessoa, ela tá faltando harmonia dentro dela. Porque como é que ela vai colocar para fora algo que não tá acontecendo ali dentro, sabe? Não tá conectando a parte do coração com a mente que decodifica tudo aquilo que a gente tá sentindo. Porque a gente aprendeu e a gente tem que silenciar. E aí isso gera muito trauma na garganta, né? Tipo, trazendo pro físico também. O emocional chega a se tornar físico, né? Que era uma das coisas que eu fui tratar contigo quando fui tua cliente, né? Porque chegava a sentir como se tivesse engasgado, né? A pessoa não consegue falar, só que chega um momento que estoura. E aí quando estoura vem aquela coisa feia, né? Porque aí coisas ruins acontecem por causa daquela maneira como as coisas são colocadas na mesa. Então, aí a gente já pode começar a introduzir a parte da espiritualidade, né? Porque olha só, a primeira frase que eu coloquei aqui justamente é a frase que tu falou, comunicação através do coração, do sentir, da alma, que vem do espírito, porque essa é a parte que nos conecta com o que há de mais divino dentro de nós, né? É um músculo que tem maior conexão com a parte do reino dos céus, né? Origem, né? De Lemúria, de Atlantis, porque são assuntos que me conectam e que fizeram com que eu buscasse essa parte espiritual. É o meu início também. Não só o início de tudo do ser humano, mas o meu também. Porque quando eu tinha ali pelos meus 14, 15 anos, foi através de um sonho com Lemúria. E eu nunca tinha ouvido falar nesse nome na minha vida, nesta vida. E no meio da noite eu peguei e escrevi nas notas do meu celular. E eu não achei nada sobre, nada. E anos depois, lá em 2015, 16, foi quando eu achei um post no Instagram sobre. Então, aí me explicou, né? Eu pensei, meu Deus, eu não tava viajando, sabe? É algo que realmente existiu e é verdade. Eu senti aquela verdade dentro de mim, porque eu não precisava nem passar por aquele questionamento de, acredito, não acredito. Não, eu sei que é, sabe? Então, a partir disso foi quando eu fui começar a buscar ali um entendimento maior do plano espiritual, porque até então isso era algo muito mais religião para mim. Assim como tu, eu também sou da igreja católica, fiz catequese e tudo mais. E não era algo assim que me chamava. Também frequentei várias religiões ali na época da minha faculdade, foi meu momento de experimentar, né? Então eu fui tudo que eu podia, porque eu tinha colegas que iam em vários outros centros e eu também queria ir, né? E foi muito bom, porque me deu a oportunidade assim de conhecer, na verdade, por vertentes diferentes, chegar numa mesma conclusão, né? É exatamente assim. As coisas sempre falam da mesma coisa no final do dia, né? Então, isso que é muito legal. Isso para mim é uma das coisas mais bonitas que tem, porque a gente consegue a maneira como a espiritualidade se apresenta, ela se apresenta com faces tão diferentes para conseguir atingir todo mundo, sabe? Isso é incrível demais. E aí, então, ali sobre Lemúria, né? A gente tá passando ali por um momento de nova era, né? Quando a gente fala de nova era, a gente fala de um retorno para Lemúria. E aí, o que quer dizer isso? É justamente trazer
esse caminho de volta do eu, do que a gente é em essência, né? Do nosso Cristo interno, do nosso Deus interno. E isso vem também de ensinamentos que Cristo veio aqui na Terra nos trazer. Então, o caminho é um momento em que a vida nos dá oportunidades de entender que o caminho é para dentro de nós, onde a gente encontra a nossa verdade da vida. Somos, como tu falou ali no início, nós somos co-criadores porque a gente veio do Criador. E nós também somos células de Deus aqui. Todos nós juntos somos a fonte, né, de tudo o que é. E aí, na parte dessa quinta dimensão, Nova Lemúria, tem também uma conexão com a comunicação, porque a comunicação é a maneira como a gente externaliza tudo isso que está acontecendo aqui dentro. Então, apesar de começar na parte interna, a gente expressa isso por uma dos meios, que é a comunicação, seja ela através da fala ou de gestos, né? Que a comunicação também se dá através de outros meios. O ser humano é uma parte do todo aqui. Do todo que a gente chama de Deus, de universo, depende ali da vertente que a pessoa vai estar seguindo, né? Mas por muitas eras ali, desde a época que a gente viveu em Lemúria e Atlantis, nessas civilizações mais antigas, a gente começa a entender as distorções que houveram. Foram nossos primeiros contatos com as distorções do que a gente se tornou agora. E nós fomos criando capas no nosso coração por causa dessas distorções de expressão, de frequências que a gente foi acessando. E esse coração se tornou ali como se o músculo fosse enrijecendo, né? Fosse endurecendo e silenciando eles aos poucos. Então, ao invés da gente ter essa conexão mente e coração para se expressar, a gente passou a ser tudo mental, tudo mais mental e mais aflora mais o ego, né? Que aí encapa a nossa verdade, o nosso ser e a nossa conexão com o divino. O ego é aquilo ali que te deixa sem você se conectar. Ele vive num mundo capitalista patriarcal, onde tudo você tem que produzir, tem que ter qualidade, tudo é muito do fazer sem o sentir. Então, por isso que a gente está tão inserido nesse mundo também. O ego, ele briga muito, que ele fala, mas você vai fazer isso para quê? As pessoas vão falar de você. O ego é aquela voz crítica que fica ali falando com você e que muitas vezes você deixa de seguir a sua vontade de dentro do seu coração, a sua intuição, aquele sentimento, nossa, eu deveria ajudar aquela pessoa ali. O medo, ele te toma, ele te afeta, porque você não consegue nem falar muitas vezes. Porque é isso que você falou do músculo. O nosso coração, o nosso músculo e principalmente essa parte cerebral que está conectada no coração, que deveria estar funcionando para, nossa, eu sinto que não deveria, não vou me machucar, não vou machucar meu corpo, vou parar aqui. É um limite, hoje eu vejo que é um limite. As pessoas não têm a consciência, porque o ego fica mais, como se fosse um desafio. Para o ego é um desafio. O que acaba não sendo tão legal, né? Que a gente acaba sofrendo muito quando a gente podia sair de coisas de uma forma melhor, mais rápida e mais saudável, com mais qualidade. Sim, com certeza, né? A gente vai criando esses véus de ilusão do nosso próprio ser. E aí a gente começa a nos silenciar. Porque muitas vezes a gente não se dá conta de que isso está acontecendo. Né? Preciso, assim, mergulhar mais fundo para se perceber dessa maneira, né? Então, senão a gente fica ali vivendo na ilusão, nem pensando sobre autoconhecimento, conexão, tudo mais, e isso também acontece dentro de religiões, né? Até com pessoas que já estão ali conectadas, porque às vezes essa reflexão não se torna tão funda, as pessoas às vezes ficam muito presas às escrituras, mas não na mensagem que ela quer passar. É isso. Gente, eu amo o padre Fábio de Mello. Ele é incrível. Ai, sim, eu gosto de acompanhar ele também. Ele é incrível porque ele é totalmente cabeça aberta.
Porque ele é a cabeça aberta de, você pode estar em qualquer religião do mundo, você tem que buscar a mensagem de Jesus era o amor, a mensagem de Jesus era, dê outra face, forgiveness, perdoa. E eu lembro que eu fui trabalhar num lugar, eles eram muito religiosos. E eles sabiam citar muitas coisas, sabiam de cor muitas coisas. E eles falavam de uma maneira tão bonita, mas eu lembro que era difícil para eles colocar em prática. E eles se culpavam muito por isso. E eu ficava assim, gente, meu Deus, sabe? Tipo, as pessoas chegavam a um momento assim de entrar quase em depressão por não estar seguindo. Nossa. Entende? E aí chegava a aprisionar. Isso, de certa forma, me arrisco a dizer que pode até te afastar um pouco mais daquilo que tu tá buscando. É isso. Dessa conexão que tu tá buscando. Sabe? Deus, ele não é prisão. Deus é amor, é Exatamente. respeito. Deus é a divindade. E mesmo em primeiro lugar. E a gente tem que ir atrás de resolver, de entender o que a gente está fazendo, né? O que a gente está seguindo, reavaliar os nossos pontos. E isso é sempre muito importante, né? Até porque uma pessoa que ela se auto-observa, que ela se procura se autoconhecer, a maneira como ela vai se expressar para o mundo, que ela vai comunicar, vai ser muito mais amorosa, branda, porque vai estar mais conectada com o coração, né? Com o que há de mais iluminado dentro de si mesmo. Vem muito dessa parte de conexão com o coração, né? Conexão com o coração traz a sabedoria da alma, a sabedoria divina. É nosso ponto de conexão com o que há de mais divino no mundo, no universo, com a fonte de tudo que é. No meu caminho, assim, de estudos da espiritualidade, eu ouvi muito sobre o que está em cima é igual ao que está embaixo. Também tem a estrela lá de Davi, a estrela de Davi é exatamente isso, é o símbolo, que está em cima está igual embaixo. Então, a fonte, Deus, lá em cima, ela habita dentro de nós. E o nosso coração é o que entende, recebe as informações lá de cima, para a gente conseguir expressar o nosso software da alma, assim. Trouxe sobre o Marshall, porque ele foi perguntado, né? Sim. Eles perguntaram isso numa entrevista para ele. Por que você criou a comunicação não violenta? E ele fala que é importante que as pessoas entendam e vejam que a comunicação é um estilo de vida. E que é isso que vai gerar qualidade de vida na vida daquela pessoa. E aí ele tem uma frase que ele fala assim: eu penso que é importante que as pessoas vejam que a espiritualidade é a base de uma comunicação. E que elas aprendam a mecânica de um processo que com isso também envolve a mente. Então ele fala, envolve a mente, mas ela tem que estar ligada ao coração. E por isso é a comunicação, é a ação de comunicar com o coração e a mente. E aí ele foi questionado sobre o caminho, como você escolheu se conectar com Deus, com a divindade. E aí ele fala que muitas pessoas chamam de Deus. Eu respondo para mim que é a amada energia divina. Para mim, essa amada energia divina é vida, conexão com a vida e com as pessoas. É o jeito como eu me conecto com os seres humanos. Então, é como Deus fica vivo dentro de mim. E a comunicação não violenta se desenvolveu a partir da minha tentativa de ficar consciente de que essa divindade, do que esse Deus, como eu vou conseguir me conectar com ela. Como eu vou conseguir tratar as pessoas com amor, com respeito. Que não satisfeito, ele foi fazer um curso tipo de teologia, de religiões, para entender como ele podia conectar isso tudo. E ele fala que a palavra amor aparecia muito para ele. A palavra amor vinha o tempo todo, e aí ele começou a ver que como que a minha comunicação vai ter amor, como ela vai conseguir transmitir amor. Foi quando ele criou essa comunicação na tentativa de compreender um conceito novo. Então ele tentou compreender, fazer uma nova comunicação. As pessoas estão criando um novo ser humano, uma nova comunicação, uma comunicação com mais amor, com mais respeito, com mais empatia.
não vou julgar. Parar de ter o julgamento e a crítica, porque você não tá na vida do outro, você não sabe como ele é. Por isso existem, o que você falou, tantas religiões, casas físicas ou nomes, para que as pessoas se conectem de formas diferentes com a espiritualidade. Porque a sua qualidade de vida só vai ser boa se as suas áreas da sua vida estão bem. E quando eu falo áreas da vida, é área amorosa, área profissional, área pessoal, área familiar, área física, né? Corpo físico. Sim, é através do nosso sentir, né? Então, principalmente porque às vezes a gente só entende. A gente nem entende, né? A gente decora. Então isso fica muito raso no que a prática da espiritualidade propõe. E quando a gente compreende, né? Quando a gente consegue ter essa sabedoria, acessar essa sabedoria que vem da fonte, é importante que a gente tire um momento ali para compartilhar. Porque senão a gente vai estar retendo conhecimento. E aí a nossa cabeça, ela incha também, né? Daí a gente fica com o mental também cheio e não consegue utilizar ele para decodificar as mensagens que estão chegando. Então é importante que a gente doe para receber mais. Por muitas vezes eu tive essa luta interna e ainda tenho de ter a coragem de vir aqui hoje para falar sobre espiritualidade, sendo que eu sou fono. Porque eu falo, mas várias pessoas vão criticar. Já criticaram e eu sei que vão criticar. Mas eu entendo também que é o que você está falando. Eu preciso colocar para fora o que faz sentido para mim. Eu preciso conseguir falar do que eu tenho, do que eu vivo. E se eu tenho essa espiritualidade forte a vida toda e que eu posso falar sobre, pra que eu vou ficar guardando? Pra que a gente guarda? E lembra quando você me falou, Graça, eu guardo tudo e aí dói a garganta. Tô sempre com dor de garganta. Tô sempre com uma coisa que... um catarro, um pigarro, uma coisa que nunca sai. Sabe essa sensação de engasgar? E aí a pessoa não entende por que é. Então eu tô te falando que se você é uma dessas pessoas, se olha no espelho e fala pra você. Não vou julgar, não vou criticar, eu quero ser o meu melhor. Sim. A comunicação fala em primeiro lugar, exato, fala em primeiro lugar pra ti. Né? Quando a gente, eu não sei se funciona assim para todo mundo, mas para mim, quando eu tô comunicando, quando eu tô colocando para fora as coisas que eu aprendo, independente se é algo que as pessoas vão concordar ou não, até porque eu também não acredito em verdade absoluta. Se a verdade ela tá dentro de cada um de nós, cada um tem uma maneira de acessar ela. Não tem um código que é assim estrito, é isso aqui. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Tem o ser humano individual. Exatamente. Mas é uma maneira de cura, né? E é uma maneira de que eu tenho, né? Falando assim pessoalmente, de entender as coisas que eu aprendi. Porque eu preciso falar para poder entender as coisas que eu li, por exemplo. Eu preciso falar sobre. E é falando que daí eu vou entendendo melhor. Desenrolando, sabe? Parece que vai criando uma maneira mais cronológica, assim. Meu cérebro funciona dessa forma. E não digo também, tipo, um processo ali eu vou falar porque eu tô aqui pra curar os outros, né? Senão a gente entra também em armadilhas do ego ali, né? A gente não cura ninguém. A pessoa se cura se ela quiser. Né? Tu pode ser uma porta que vai ajudar, um meio que vai abrir a portinha lá pra ela, mas não vai fazer isso por ela. Exatamente. Né? A gente pode despertar essa vontade em alguém, mas a gente não cura ninguém através de nada, né? Cristo já falava isso. A sua fé te curou. É isso. É a pessoa que se cura. Esse desafio de abrir a mente e de aceitar que você se cura. Você tem o poder. Isso é espiritualidade. Você conseguir olhar para o céu, para a lua, para a estrela, para o que conecta você. Eu me conecto muito com a natureza e todas as vezes que eu tô triste, eu falo que Deus me manda um animal. Eu vou para fora e falo, nossa, que dia lindo. Olha esse pássaro cantando para mim. A gente conseguir ver a abundância da espiritualidade nas pequenas coisas que Deus criou para nós, que o universo está nos dando, que o superior, que o divino deixou. Gente, você olha para essa abundância de céu que nós temos. Olha o mar. E é exatamente isso.
Exatamente isso, né? Aí, olha que interessante, os animais, eles são seres puros, né? Eles são seres, assim, de conexão extrema com o divino. Porque eles não têm impedimento, eles só amam sem barreiras, Exato. né? Que é algo que o ser humano, ele tem, retornando para agora, mas ele tem as barreiras ainda. Você já percebeu que existe muito uma comunicação invisível, principalmente para as pessoas da área espiritual? Eu falo que essa Sim. comunicação invisível eu vou dar um exemplo físico disso, que a gente vê. Você já percebeu aquela pessoa muito sábia que ela só te olha e ela fala: Nossa, hoje a Graça não tá muito bem. E ela vem, ela pega, toca no seu ombro assim, ela olha no fundo do seu olho e fala: Grace, se você estiver precisando de alguma coisa, conversar, você quer sentar um pouquinho comigo no parque? Você já viu essa pessoa? Essa sabedoria? Ah, com certeza, com certeza. Isso é Deus falando dentro daquela pessoa, isso é o divino falando com você. Porque aquela pessoa está sendo usada para falar com você. Isso Sim, é ela uma está à comunicação invisível. disposição do divino. É a comunicação invisível. E que eu vejo que é tão forte e que na Bíblia tem tantas passagens falando sobre isso. Sim, essa sensibilidade, né? Esse é um feeling assim, né? Que a pessoa ela desenvolve quando ela se torna mais sensível, né? Uma pessoa que ela tá num caminho espiritual, raramente tu vai ver ela se comunicando, né? Ela expressando, se ofendendo e tratando as pessoas com rancor, com rispidez, Sim. trazendo aquela ira, assim, né? Tipo, muito raramente. E o contrário, quando ela vê uma pessoa fazendo isso com ela entende, ela tem essa compreensão já de que aquela pessoa está sendo assim como tu falou, né? Ela está sendo daquela maneira com ela mesma, em primeiro lugar, né? Uhum. Porque ela está se comunicando com ela em primeiro lugar, né? Ela está Uhum. trazendo para o seu próprio ser, mas também é uma maneira é uma oportunidade dela perceber, ela está expressando algo para mim não é à toa. Então, Uhum. preciso trabalhar em algo aqui que ela vem me mostrar. Então, ela agradece, Fica né? grato, né? Gratidão, a Exato. presença do momento, a presença de você ter essa presença de conseguir ouvir dentro do seu ser, receber essa informação de, nossa, olha para essa pessoa um pouco, dá uma atenção para ela. Essa mensagem, receber essa mensagem, então a presença, a conexão, a gratidão, isso são valores que vão ser nutridos através do seu ser, que ninguém vai te ensinar, que é o que você falou, Fran, ninguém te Sim. cura. É você mesmo que se Ai, cura. sim. É você mesmo que vai trazer essa presença para sua vida. É você mesmo que tem que estar de coração aberto, porque nós temos que estar de coração aberto, amoroso, curioso para conseguir ver isso. Então é Sim. uma gratidão que ela nasce, Disposto. sim, e você fica grato porque você consegue ver o invisível. Que muitas Uhum. pessoas, eu já conheci duas pessoas aqui na Austrália que se tornaram amigos, não amigos, colegas de trabalho, que não acreditam em nada. Não acreditam, agnósticos total. Não acreditam Uhum. em nada, de nada. E aí eu comecei a conversar com eles por curiosidade de entender, eu queria entender por que, como ele fazia aquilo. Como não acreditar em nada também. E aí eu falei, quero entender. E comecei a fazer várias perguntas. E aí ele falou, eu não acredito que é invisível. Aí eu falei, nossa, mas você nunca teve nada invisível, assim, que você teve um sentimento de, ai, não vai agora, espera um pouco. Você nunca teve esse sentimento? Ele, já. Falei, isso é invisível. Você acreditou no sentimento? Você seguiu? Já, eu nunca pensei por esse lado, mas sim, eu já segui várias vezes a minha intuição. Aí eu falei, mas você não acha que visivelmente agora, eu estudei, fiz fono, estudei todo o corpo humano, eu tive que estudar igual médico, fisioterapeuta, todo mundo estuda o corpo humano de uma maneira geral. E eu vou te dizer o que a minha professora me dizia. Você já viu uma mulher ter um filho? Aí ele parou, olhou pra mim. Não, não realmente assim, mas já sei o que você tá falando, o que você quer dizer. Ele falou em inglês, sei o que você quer dizer. I know what you mean. Aí eu falei, então, mas o que é uma mulher conseguindo ter um bebê dentro da barriga dela, um ser humano está crescendo, ele está se formando, ele tem olho, ele tem boca, ele tem cabeça, é perfeito, e essa criança nascer da nossa. Você já parou pra pensar nisso? Aí ele, parei.
Você não acha isso incrível? Perfeito. Sim, perfeito. Nem sei como que isso acontece. Eu falei: "Então, isso é Deus. Na minha concepção, isso é Deus". Esse mecanismo da mulher conseguir se abrir, dessa elasticidade, sendo que tem osso ali, mas do osso ser perfeitamente feito numa Ah, maneira que vai se abrir, se deslocar. E pra mim, se eu olho pra natureza, se eu olho para o sol, eu penso: "Meu Deus, que gratidão por esse sol". Porque como que exato. tem um horário que tem o sol e um horário que tem a lua? Aí ele olhando pra natureza é mais fácil, consigo acreditar, ele falou: "Consigo acreditar que alguém fez o mundo". Mas ainda ele não acreditou. E eu falei: "Eu não vou entrar, porque não é eu não quero que ele acredite ou não, eu não tô nessa briga pra ele acreditar ou não. Eu só quero despertar uma curiosidade nele". É. Eu adoro fazer isso também. Eu adoro fazer isso com as pessoas que dizem que não acreditam em nada, porque sempre vem aquela pergunta: tu não acredita na vida?" Porque Deus é vida. É que é diferente. Eu também já passei por momentos em que eu não acreditava. Então eu entendo, mas aí eu percebi que na verdade não era que eu não acreditava em nada. Eu não acreditava na maneira como as coisas foram contadas. Porque quando eu fui atrás de ler, de entender de uma outra perspectiva, aí eu entendi de uma maneira diferente e passei para um estado que eu não preciso acreditar. Eu sei que é. Eu sinto que é. Sabe? A gente consegue, a partir de todo esse processo, acessar conhecimentos internos, porque a gente também faz parte disso, né? Esse conhecimento também já está dentro de nós, um pedacinho dele tá. Então, quando a gente consegue ir atrás disso de uma maneira diferente, né, e se questionar, passar por esse processo de questionar a si mesmo, questionar as coisas que a gente mesmo acredita, né, a gente consegue chegar a fontes de conhecimento diferentes. Fontes de conhecimento não vou dizer, né, mas tipo maneiras de conhecimento diferentes daquilo que a gente achou que sabia. E não digo que, por exemplo, agora eu já cheguei num estágio de que eu sei de tudo. Não, tem que fazer isso sempre. Isso faz parte da nossa evolução como ser humano, como pessoa, como espírito, né? E continua pelo resto da vida eternamente. E é isso que é muito importante ver, né, que não somos melhores ou piores que ninguém. Isso a neurociência explica muito que tudo que você fala pra você, você acredita. Porque a informação que você está jogando pro seu corpo. Que é Sim. basicamente o que muitas pessoas fazem, visualizando o que Cria, elas né? querem e co-criando o que elas querem. Elas visualizam e falam: "Eu vou ser a Oprah". Se você vê a autobiografia, ela visualizava e ela acreditava e ela falava com ela que o meu espírito é poderoso e eu vou ser um dia uma mulher de sucesso e eu vou um dia dar a minha opinião em frente de milhões de pessoas na América. E hoje ela é uma das mulheres mais Faz isso. famosas da América. Sim. Porque a pessoa realmente Tem acredita várias daquilo do pessoas, né? ser. Vários artistas, assim. E eu acho, nossa, eu acho incrível. São, tipo, pessoas que eu me inspiro muito, assim, né? Eu vejo agora, durante a Copa, eu acompanhei mais, assim, os jogadores, né? Eu tava vendo lá um vídeo do Neymar falando, uma entrevista dele com criança. E o repórter perguntou assim pra ele: tu achas que tu tem chance de se tornar um grande fenômeno como o Ronaldo? E ele, sim, eu acredito que eu tenho, que eu vou. E olha, ele realmente fez isso, sabe? Ele concretizou. A Sabrina Sato também, que falava que ela ia ser a artista e que a irmã dela ia ser a secretária dela, a agente dela, e as coisas realmente aconteceram dessa maneira, sabe? E fazendo isso quando é criança ainda é mais forte ainda, né? Porque a criança ela não tem. Ela é pura, assim, né? Pura de coração. Sim, é a inocência, né? E É, fala muito isso, o ela espírito, ele acredita, ela não duvida. só consegue fazer daquilo ali que você realmente sente do fundo do seu coração quando é real. Sim, Então tem que vir de uma realidade, de uma inocência. Tem que vir exato. disso. Do coração de criança, né? Da criança que há dentro da gente, né? Criança curada, né? Que há dentro de cada um de nós. Então, se a gente utiliza os nossos pensamentos, as nossas vontades e a gente sente essa verdade dentro de nós, a gente já tá co-criando.
Então, pensar de maneira positiva. Uma das coisas que eu aprendi, assim, logo que eu comecei a estudar sobre espiritualidade, eu comecei mais ali por astrologia. E eu lembro que era um exercício sobre manifestação e cocriação durante a lua de alguma coisa. E a menina pegou e falou assim: vocês sabiam que o universo não entende a palavra não? Sempre que a gente fala eu não vou ficar doente, corta o não e fala eu vou ficar doente. Você tem que falar só apenas afirmações, porque realmente o universo ele corta o não. Então toma cuidado com as palavras escolhidas. Sim, palavras têm poder, né? Quem nunca ouviu essa? Minha mãe fala direto isso, desde que eu sou criança, assim. Meu Deus. E é muito verdade, né? É importante que a gente perceba a maneira como a gente tá colocando as coisas, porque às vezes a gente acha que a gente tá sendo assim, super positivo e otimista, mas a gente tá negando algo sem querer, né? Não é por querer, porque a gente não parou pra observar, né? Mas isso também gera uma frequência, né? Que vai emanar pro universo a mensagem que tu quer passar. Então, se a gente tá cuidar ali pra fazer esse reajuste, né? Então, falando sobre saúde, né? Eu não vou ficar doente, eu vou ser saudável, eu sou uma pessoa saudável. Fazer afirmações de eu sou, eu consigo, eu posso. E isso vai te criando uma confiança, um estado de ser, assim, muito mais... vai elevando, né, a tua vibração, a tua energia. E aí, consequentemente, tu fica mais alinhado pra receber. Exato. É muito importante isso do receber, porque a gente tem que entender que tem uns períodos na nossa vida que vão ser períodos de luto, que vão ser períodos que nós temos que viver, que são desafiadores, que são processos. Depurações, né? Limpezas. Que precisam da cura em algum momento. E que tem coisas que vão demorar 15, 20, 30 anos. E que nós temos que aprender que com o tempo a gente tem o tempo para processar. E que a nossa comunicação, a nossa voz, a nossa fala é que pode nos ajudar a curar ou pode nos ajudar a emanar destruição. Porque se eu só falo da coisa ruim, só falo de coisas negativas, é o que vai atrair. Porque é esse tipo de pessoas que vão querer ouvir. A voz, ela só funciona porque são ondas sonoras. Você não vê minha voz, ó. Você não vê, invisível. São ondas de som. E aí, quando muitas pessoas vinham falar comigo, mas Grace, me explica como que as ondas, que são invisíveis, o que isso tem a ver com energia? Tem tudo a ver com energia. Porque se pensa comigo, são ondas sonoras que estão indo no ar. Então, se a sua energia, a frequência dessa onda, ela tá baixinha aqui, ó, triste, falando baixinho, não colocando energia para falar, é o que a pessoa vai ouvir. Ela vai ouvir isso aqui, ó. Não vai ter movimento, não vai ter uma frequência alta, vai ouvir isso aqui, uma coisa meio neutra. Agora, se você fala movimentando, se você fala com energia, se você quer dar... Olha como que a sua frequência aumenta e que você consegue passar alegria. Agora, se eu quiser passar paz, eu vou fazer uma voz mais... Pessoal, vou fazer uma voz mais pacífica, vou dar mais pausa. Isso é a sua frequência vibracional do som que está chegando no ouvido do outro. Então, sim, a energia ela tem muito poder na nossa vida porque ela está ali na sua voz. Então, o nosso comunicar, a nossa voz, se você está passando palavras de amor, de empatia, de respeito, quero me comunicar com mais amor, com afirmações. E o tempo todo eu volto para mim e falo, porque é uma reeducação. É uma reeducação, exatamente. É se reeducar. No mundo da espiritualidade, né, eu já vi muitas pessoas ficarem naquele looping preso ali de... Quanto mais ela sabe, mais em silêncio ela fica, né? É algo que as pessoas falam muito. E por um lado é até verdade, né? Eu acho que é importante a gente ter momentos ali de silenciar, porque a gente vai estar escutando, né? Então a gente faz a oração, onde a gente fala, a gente faz os nossos decretos, e a gente precisa de um momento para silenciar, para escutar sobre aquilo que a gente acabou de fazer a oração, e depois a gente age. É importante trazer aquilo que a gente já mencionou de compartilhar e não ficar só retendo
o conhecimento e não passando para frente, porque isso também impede o fluxo. E pede a clareza, né, Fran? A clareza. Você só é claro, você só é confiante na sua fala quando você acredita naquilo. É isso que eu trabalho, basicamente, né? Eu ensino muitas pessoas a... Se você vê que você não consegue falar, primeira ação, falar. Lembra quando você falou, Graça, não consigo fazer pergunta, não consigo fazer pergunta para os professores na universidade, guardo as dificuldades, as dúvidas. Primeira ação, falar. Segunda ação, falar com pessoas próximas a você. Que você confia, que você sabe que não vão te julgar, seus amigos. Falar sua verdade para perguntar o que você acha do que eu falei, como eu falei. Aí vem uma coisa que você tinha colocado um ponto importante, que é do autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, mais você entende que para eu comunicar bem, ter clareza e confiança, tem que vir de dentro. Então, eu tenho que estar bem na minha área espiritual, tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar fazendo o que eu realmente gosto, que está conectado com o meu eu. E não ficar em lugares com pessoas que não estão no mesmo, eu falo que é na mesma energia que a sua. Mesma vibração, né? Na mesma vibração. Não fica... Na mesma vibe. Isso condiz com a graça e os meus valores de amor, de paz. Isso é uma coisa importante, porque o autoconhecimento, ele traz essa visão da luz e a sombra. Que você até tinha colocado um ponto sobre... Eu coloquei, eu tô exatamente nessa parte agora. Sim. Olha aí. Sim. Exato. Que a luz e é um a ponto sombra, que a gente tem que ver isso, porque a gente não foi ensinado a isso. A ver que nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Sair dessa coisa... que a gente tem dos extremos, que no Brasil isso tá muito forte no momento. Sair dos extremos e vir pro meio. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da luz e a sombra. O que você acha na sua opinião? Eu acho muitas coisas. É porque foi um assunto assim que eu tive bastante dificuldade para ver na prática. Tá? Parece muito simples. E na verdade depois que a gente aprende, né? Depois que a gente começa a identificar. Mas quando a gente tá com um véu de ilusão ali, que eu mencionei antes, como que tu vai ver, sabe? Se tu já tá com um binóculo ali, vendo só as imagens que mostram nele. Se tu tirar, tu vai ficar apavorado. Então, isso me pegou muito assim de início, né? Mas uma das coisas mais importantes que eu já aprendi sobre a comunicação de luz e sombras. A luz, ela propõe, tá? Ela trabalha em prol da verdade, ela mostra tudo sem máscara, sem capa nenhuma. Ela ilumina, né? Ela serve para isso, ela traz liberdade, porque o caminho fica limpo. E aí a gente consegue, na verdade, ver o caminho a partir dessa iluminação, né? E a sombra não. Ela impõe. Só que a maneira dela impor, e aí, pra mim, que pegava, e que às vezes pega ainda, né, pra eu entender sobre isso, a maneira como as sombras, as trevas, elas comunicam é através da mentira. Só que muitas vezes a mentira, ela tá disfarçada de verdade. De coisas boas que aparentemente são justas na sociedade, mas que, de acordo com as leis divinas, tá tudo distorcido. Tá tudo distorcido. É importante entender o por trás, porque o objetivo, na verdade, não é liberdade. É aprisionar em caixas, é controlar mentes, a maneira de viver das pessoas e até a maneira de se posicionarem. Vamos imaginar que você teve uma briga, uma discussão com o seu pai. Foi lá, brigou com o seu pai, discutiu com o seu pai. E aí, você vê o seu pai como um monstro, você para de falar com ele, nossa, essa briga foi muito terrível, você nunca mais quer ver ele, você não considera ele nem seu pai. Eu já vi isso em famílias realmente acontecendo. Eu já fiz isso. E aí você chegou o quê? Eu falo que você chegou num extremo. Você chegou num extremo onde você acredita que aquele ser humano só é ruim para você ou naquele momento. Só que o que nós esquecemos de ver é qual foi a minha responsabilidade nisso, o que eu também fui responsável, como que eu me comuniquei com essa pessoa para que gerasse uma confusão dessa, uma briga.
O que Sim, que eu falei que eu poderia... autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. E será que esse cara é só ruim? Ele não é só ruim. Vamos ver o lado luz. O lado sombra é, tá, você só vê o lado negativo. O lado luz é, cara, ele é meu pai. Ele me deu a luz. Te Ele deu a me vida. fez viver. A minha comunicação e o meu espírito tem que estar ligado um com o outro para que eu tenha empatia de entender e aceitar e respeitar a opinião dos outros. Sim, é a maneira como a luz se comporta, né? Como eu falei, ela se Aberta. comporta trazendo uma proposta. Uma proposta, Né? ideias. Exatamente, não é de uma forma assim passiva, né, também, tipo, beleza, aceito. Não, ela se posiciona com firmeza, mas entende que não pode impor a sua própria vontade sobre alguém. Sobre as outras. A pessoa ela tem livre-arbítrio, ela tem poder de escolha. O espírito pede isso. E você vê que as pessoas elas estão sofrendo ao invés de deixar o espírito falar com elas. Você vê que o ego é tão forte, o ego ele tá tão denso nessas pessoas que elas não conseguem deixar o espírito entrar. A gente já passou por isso, gente. Todo mundo aqui já passou, você já passou, eu já passei, a Fran já passou. Isso é natural que aconteça, é um processo do ser humano. O mais importante que a gente tem a dizer é: saiba que a sua área espiritual na prática, ela tem relação com a sua comunicação na prática e os seus valores. O que você fala está falando diretamente sobre quem você é. Sim. E uma comunicação pautada na espiritualidade gera virtude, empatia, amor, entendimento, braços abertos, coração aberto, ouvidos realmente ouvindo, a escuta ativa. Diferente do que nós estamos falando, que nós temos que tomar cuidado com o oposto, com a energia do oposto. Se a sua comunicação está gerando conflito, problema, briga, discórdia. Fazer essa pergunta, faz essa pergunta para você. O que a minha comunicação hoje gera? Gera mais amigos? Meus familiares estão felizes? Ou gera discórdia, problema, culpa, rancor? Essas são as palavras. Tá vendo como é claro agora? A luz e a sombra? Sim. Então é muito pelas intenções, assim, qual o propósito de estar falando sobre assunto X, sobre tal coisa, né? Porque se tu quer realmente o bem e a melhora das coisas, a tua comunicação ela vai expressar isso. Exatamente. Mas se tu só fala sobre isso, né, que tu quer o bem, as coisas melhorando, mas as tuas ações, os teus gestos, elas não expressam isso, tua comunicação não verbal, ela não tá expressando isso, já tá claro, né? Então é importante perceber coisas que não são só faladas. Todo mundo consegue ver no corpo, né? É porque o corpo também expressa, fala. Né? Eu falo, o corpo fala. O corpo fala e comunicação é vida. É as frases da minha vida. Exatamente essas frases. Exato. Fran, tem mais algum ponto que você gostaria de tocar, que você lembrou, ou que você quer falar? Mas tem algo que eu gostaria de compartilhar, porque é algo que toca muito meu coração, né? Então, faz parte assim, do meu ser, né? E acho que conecta bastante também sobre essa parte de luz, sombras e sobre os véus de ilusão, né? Que a gente pode estar vivendo. São vários, então a gente precisa estar sempre se observando para retirar. Mas eu gosto muito da oração do Pai Nosso em aramaico. Né? Foi uma das coisas que eu aprendi assim logo de início na minha caminhada de estudos, e desde o primeiro momento que eu ouvi, conectou muito com o meu coração. E a maneira como ela traz a mensagem, ela é um pouco diferente do Pai Nosso que a gente conhece traduzido, e por isso que eu digo o Pai Nosso em aramaico original, porque era a língua que Cristo falava, né? E é a língua que está escrita lá na pedra de mármore lá em Israel. Tem uma frase nessa oração que ela fala assim: liberta-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. Gente, ela é linda demais, é uma oração muito bonita.
E a tradução dela, assim, nossa, ela traz, assim, uma expansão de conhecimento na maneira como ela conecta de verdade, né? Eu não digo que ela é somente uma oração, não é uma forma assim da gente somente comunicar com o divino, mas ela abre um portal de conexão quando a gente está entoando cada uma dessas palavras, porque a frequência dessa oração é altíssima. É uma frequência altíssima mesmo. A pessoa sente no corpo quando essa oração está sendo entoada, não só em aramaico, mas a tradução também, porque o poder que essas palavras juntas elas detêm é surreal. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões, que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Amém. Assim seja. A oração tem muito poder na nossa vida, né? Ela abre portas gigantescas. Muito. Eu falo que a oração, ela abre tudo. O seu coração, a sua alma. Quantas histórias nós sabemos de você orar, está criando uma conexão do seu coração com a sua intuição, com o seu consciente, com o seu espiritual. Tá tudo ali conectado com Deus. É uma conexão muito poderosa o orar. Nada é mais poderoso que uma manhã em oração? Nossa, eu tava pensando nisso, né? Eu tava pensando nisso enquanto tu falava, porque a oração de manhã é uma das coisas mais poderosas que tem no mundo para manifestação, né? Porque é amor puro, né? Um dos maiores amores que existem na face da terra, um amor de mãe por um filho, de mãe e de pai também, né? Porque os dois são geradores de vida, são criadores, né? São criadores de Deus na terra. É isso. Isso é lindo. Criam uma vida. Então, dão passagem para esse ser chegar aqui. Porque imagina vocês falando, a maneira como vai mover muita coisa na vida de vocês a partir disso, entoando essas palavras todos os dias. É algo, assim, surreal. E eu posso falar, assim, com toda certeza do mundo, porque aconteceu para mim. Muda até a nossa cabeça, né, Fran? Muda muito. Muda o ângulo que a gente consegue ver as coisas e vai ajustando. E uma coisa muito importante que você falou, limpeza, sabe? Uma limpeza. Isso que você falou, de repetir diariamente por um tempo. Nós temos que entender que o nosso cérebro é um músculo e que se você não repetir para o seu cérebro, ou se você não for lá na academia, bonitinho, e você quer melhorar esse músculo aqui, se você não fizer o exercício no músculo, ou seja, se você não falar com o seu cérebro, não ter o diálogo com o divino e falar todos os dias, ter essa consistência de falar, conversar, orar por 10, 15, 20, 30, 40, 50 dias, nós não vamos ter resultados. Porque isso foi uma coisa que eu ouço muito falar, né? Muitos clientes vêm falar, mas eu não tenho resultado. Sim, mas você não vai ter resultado em um mês. Você vai ter resultado em 3.
E eu posso te garantir isso pela ciência. Então, a ciência está totalmente ligada com isso. A gente pode falar que a oração é o exercício do coração, que também é um músculo, né? Então, exercitem isso. Sim. É isso, a resposta tá aí. Exato. Até porque nossa mente ela já está condicionada por uma maneira de pensar. E manter essa autoobservação, essa faz parte do autoconhecimento, porque aí a gente vai conseguir fazer os reajustes necessários que a gente vai fazendo, principalmente na nossa comunicação interna. A gente vai percebendo que precisa de mais reajuste o tempo inteiro. Exatamente. O nosso caminho, ele é assim. É isso. Nossa, isso é incrível, 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 incrível. E para finalizar, eu queria dizer e queria fazer uma pergunta para reflexão, que você pare e pense sobre o que é a minha espiritualidade. Busque entender o que é a sua espiritualidade, o que faz bem para você e como vocês conseguem se comunicar com o seu divino, com o seu ser interior, com o seu Deus interior. E por que nós aprendemos que temos que esconder isso? Eu quero que você pense em por quê. Porque quem ensinou que você tem que esconder a sua espiritualidade? Quem ensinou que você tem que ter vergonha de falar sobre coisas que você vê, que você visualiza, que você sente, que você intui? E dizer que a espiritualidade na prática vai ser mostrada na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com quem estiver ao nosso redor. Então, todas as vezes que você se comunicar com pessoas do trabalho, pessoas que estão próximas a você por mais de 1, 2 horas por dia, são pessoas que é ali que você vai ver se a sua espiritualidade está bem ou não. É ali que você vai colocar em prática a sua melhor comunicação pautada em respeito, em amor, em empatia, usando as palavras certas, usando as afirmações certas. É ali que você vai testar se você consegue ou não ter clareza e confiança para você comunicar melhor. É com essas pessoas. Ninguém está pedindo algo impossível aqui. É coisas simples que você vai colocar na prática no dia a dia. Com certeza isso vai te trazer um bem-estar, assim, ó, divino mesmo. Divino. Eu acho que isso é libertador. A nossa espiritualidade estando bem, a gente já sabe, a gente tendo essa fé de que as coisas vão se ajeitar, de que com o tempo as coisas vão vir, o que é para ser meu vai ser meu, sabendo que Deus já preparou algo para mim, essa é a fé que eu preciso ter. Então, se você tá bem, é isso que a Fran falou. O seu maior benefício aqui é você ter fé. É o maior benefício, você se comunicar com a sua divindade, com o seu amado Deus, com Jesus Cristo, você conseguir ter esse diálogo, essa comunicação, isso vai trazer uma energia de poder, de força, de coragem, de bem-estar. Fala também um decreto, uma afirmação que tu faz, né? Então é um registro que tu tá emanando. É isso. Gente, perfeito. Incrível. Eu tô muito feliz com essa... Sério, tô muito feliz com esse podcast que vai virar podcast áudio e vídeo, que eu vou deixar o vídeo lá no YouTube. Se vocês gostarem e quiserem conhecer mais o trabalho da Fran, vai seguir a Fran, a gente já falou o Instagram dela, vou deixar aqui também anotado, escrito para vocês. Abra o seu coração para experiências da vida. O nosso maior presente hoje é estar vivo nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, especificamente. E se você tá aqui, você escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui nesse momento, escolheu vir com a sua família. Então, por mais que a gente não entenda nesse momento o porquê das coisas, tenha essa fé que vai conseguir deixar você feliz, que vai deixar você alegre, que vai deixar você empático, que vai deixar você com essa alegria de viver e de conseguir olhar para uma árvore e ver a beleza de uma árvore. Consiga ter essa alegria. E queria te agradecer muito, Fran. Vai ser o primeiro episódio que eu vou falar dessa energia espiritual. E eu queria muito te agradecer, agradeço muito. Eu amo tudo que você fala, o que você traz, como você traz. E por isso que eu escolhi você para estar aqui. E muito obrigada.
Ai, que linda! Eu que agradeço do fundo do meu coração. Também é a primeira vez que eu tô compartilhando, tá, os meus conhecimentos. Então, se alguém escutou, fez sentido durante todo o podcast, compartilha também com a gente o que que vocês sentiram, como que foi. Ai, eu amo muito. Muito obrigada por me receber, Graça. Eu tô muito feliz. De Meu coração, nada. assim, ó, tá expandindo horrores de ter Eu amo isso. compartilhado com todo mundo os meus conhecimentos e as minhas experiências. E, enfim, espero que faça sentido. Maravilhoso, foi incrível. Muito obrigada, pessoal.